Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Eu tenho uma palavra de Deus para nós essa manhã. Romanos capítulo 1, verso 16. O apóstolo Paulo está dizendo assim, pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, esse versículo é muito poderoso, irmãos. Paulo está dizendo assim, eu não tenho vergonha do evangelho. Agora nós precisamos descobrir o que é o evangelho. Eu pesquisei aqui evangelho no grego, a palavra evangelie, do grego evangelion, bom mensageiro, que traz uma boa nova. É o nome dado aos 4 livros que narram a vida e o ensinamento de Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim, eu não me envergonho dessa mensagem, dessas boas notícias. E essas notícias falam exclusivamente a respeito de Jesus Cristo, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. No Novo Testamento existe 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos esses 4 livros, eles falam exclusivamente sobre a vida de Jesus. Esse é o evangelho, é boas notícias. Só que Paulo está dizendo assim, eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus. Agora eu fui pesquisar o que significa a palavra poder. Poder no grego significa dunamis. E a raiz dessa palavra dunamis é dínamos, a mesma palavra usada para dinamite, explosão, energia. Então, essa palavra ela dá um sentido de energia, uma grande força, uma grande habilidade, muitas vezes descrito como o poder vindo de outro mundo em atividade na terra. Então, essa palavra, o evangelho é o poder de Deus, ou seja, ele é a explosão de Deus para a salvação. O evangelho é a energia de Deus para a salvação. Através do Espírito Santo, quando o evangelho é pregado, há uma explosão no coração do ser humano, onde ele começa a crer naquilo que não é visível, naquilo que não é palpável. Essa é a palavra aqui que Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho, porque esse evangelho ele tem poder para salvar todos aqueles que creem. E ele está dizendo aqui do judeu e também do grego, porque para o judeu ele acreditar em Cristo era muito difícil. Ele olhar para um Cristo que não viesse na forma que eles estavam esperando. Eles estavam esperando um rei majestoso, um Cristo que ia dominar o reino de Israel para si, porque naquela época o reino estava nas mãos dos romanos. Agora eles olham para um Cristo que é amaldiçoado, um Cristo que é morto, que ele não consegue se salvar, porque era exatamente esse o propósito de Deus. Um Cristo que ele não veio exercer um domínio, um reino físico, mas ele veio trazer um reino espiritual. E Paulo está dizendo assim, eu não tenho vergonha de falar desse Jesus, porque esse evangelho é poder para salvar até mesmo o judeu que não acreditava no Cristo que veio. E também do grego, imagina um grego, irmãos, a Grécia naquela época era o berço da sabedoria. Então para um grego olhar para um Deus que é amaldiçoado, porque a Bíblia dizia, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, E Paulo está dizendo, esse ali é o Deus que eu sirvo, é aquele Deus que foi crucificado. Então isso para um judeu, para um grego, era uma coisa assim, fora do normal. Mas Paulo está dizendo, o evangelho tem poder para salvar o judeu e o grego. O grego, a sabedoria do berço humano era a Grécia. Então eles olhavam, como que Paulo prega um Jesus que foi pego, um Deus que foi pego pelos soldados, que foi traído pelo seu povo? Esse aí mesmo é o Deus que você está pregando. Paulo está dizendo, eu não me envergonho, esse evangelho salva. Ele salva qualquer um que crê. Ele tem poder para salvar vidas, para destruir os sofismas humanos, a sabedoria humana. Esse é o evangelho.
Aí o verso 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou seja, o que é justiça aqui? A justiça de Deus, a revelação dela vem por meio do Evangelho, vem por meio das boas notícias, do que aquilo que Jesus já fez por nós. Essa é a justiça. Justiça é o ato de fazer alguém justo. Pela sua morte, pela sua ressurreição, nós fomos justificados, nós fomos comprados por um alto preço, nós fomos salvos da ira vindoura, nós fomos livres da ira de Deus, nós fomos reconciliados com Cristo, fomos resgatados do império das trevas, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós que éramos escravos do pecado, agora nós somos filhos de Deus pela fé. Nós que tínhamos por pagamento a morte, agora nós temos a vida eterna. Essa é a justiça de Deus, e ela vai se revelando no Evangelho, nas boas novas, nas boas notícias. E quais são essas notícias? As notícias é que nós estávamos mortos, igual o filho pródigo, e agora nós estamos vivos. Nós estávamos perdidos, agora nós fomos achados. Nós estávamos condenados, agora nós fomos absolvidos da condenação. Nós somos livres. Essa é a revelação do Evangelho. Quando você crê na mensagem, você recebe pela fé a salvação. Efésios 2:8 diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Fé em quê? Fé no Evangelho, fé na mensagem, fé na palavra. Foram salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Agora, o interessante que em 1 Coríntios capítulo 1, verso 24, diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha só, Cristo é o poder de Deus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então veja só, ele está dizendo assim, poder, sabedoria, porque os judeus buscavam por sinais, buscavam por poder, e os gregos buscavam por sabedoria. Sem a loucura e a fraqueza da crucificação não poderia ter havido a sabedoria e o poder da ressurreição e os seus inumeráveis benefícios. Então, a ressurreição revelou o poder, a ressurreição revelou a sabedoria de Deus. Por isso que no verso 25 diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, quando Jesus ressuscita, Deus está dizendo assim: eu sou muito mais forte do que vocês imaginam, muito mais sábio do que vocês pensam. Porque todos olharam para Jesus na crucificação e pensaram: esse é o fim. Os judeus diziam: se você é o Cristo, salva-se a si mesmo, você é o Filho de Deus, desce da cruz. Só que o propósito não estava em descer da cruz, mas em concluir aquele sacrifício pela humanidade. Foi aceito diante de Deus. Jesus se entregou na cruz para nos salvar e nos dar a vida eterna. Essa é a mensagem. Esse é o Evangelho. Esse é o poder de Deus. 3 dias depois, Jesus Cristo ressuscitou. Hoje Ele está à direita de Deus. Ele está nos céus. E nós temos a incumbência de continuar levando a mensagem, levando o Evangelho, uma boa notícia para aqueles que creem, que agora nós não estamos mais condenados, nós fomos livres, porque agora nós não mais somos julgados para a morte, agora nós não temos mais que pagar com a morte, porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte.
A Bíblia também vai dizer: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, por causa da mensagem. E a mensagem é o próprio Cristo, a mensagem é o próprio Jesus. A Bíblia diz, Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 1, verso 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo vivo é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. Nós carregamos a mensagem dentro de nós e nós fazemos parte da mensagem. Efésios 2:8 e 9 diz que nós já estamos fomos ressuscitados juntamente com Cristo, estamos assentados juntamente com Ele nos lugares celestiais. Nós somos o corpo de Cristo, no qual Ele é a cabeça. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é muito poderosa, ela é muito forte. Não deixe de pregar o Evangelho. Em si o Evangelho tem poder para salvar. O Evangelho é o poder de Deus. Cristo, nós pregamos Cristo, o poder de Deus. Cristo e o Evangelho são um. A mensagem de Jesus e o próprio Jesus são um. O Verbo se fez carne, o Verbo se encarnou. A mensagem é Jesus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Todos não, aqueles que creem, aqueles que aceitam a mensagem, aqueles que dão crédito a ela, aqueles que a consideram como verdade absoluta, esses sim podem ser transformados pelo poder que a mensagem carrega. Esse é o Evangelho, uma boa notícia. A boa notícia de que nós estávamos mortos e agora vivemos, estávamos perdidos e fomos achados, éramos amaldiçoados, agora somos uma bênção, éramos enfermos, agora somos curados, estávamos presos e fomos livres. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados e nós fomos enxertos nessa videira. A todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Fomos adotados e pertencemos a uma família agora. Pertencemos agora à família de Deus, a família da fé, por causa da mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Medita nisso, medita nessa palavra. Evangelho transforma, Evangelho cura. Então não deixe de pregar o Evangelho, não deixe de falar sobre Jesus. Jesus é a boa notícia, Jesus é as boas novas para toda a humanidade. Quem é digno de abrir o selo e desatar, quem é digno de abrir o livro e desatar o selo? João, na ilha de Patmos, quando ele teve a revelação de Apocalipse, ele chorou porque ninguém era digno de abrir aquele selo do livro da vida. Mas os anciãos disseram: João, calma, existe um que foi digno de abrir os selos, de abrir o livro e desatar os selos. Ele foi entregue desde a fundação do mundo. Ele foi entregue pelos nossos pecados. Esse Jesus que nós servimos, Ele já pagou todo o preço para a nossa salvação. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.